Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Deixa eu gravar aqui para ver, para entender aqui o que a Aline tá falando, né? Entender mais ainda. Então, ela tá aqui, tá falando que o humano é tudo que fazemos para cumprir a divina vontade. Tudo fica sendo sacrifício e doação. A pessoa se gasta muito, dependendo da oferta dada, para se cumprir essa divina vontade, né? Então, eu posso, assim, para entender, tomar o exemplo, assim, até da partilha que eu dei, né, que eu coloquei no outro grupo, dos atos na divina vontade, na minha partilha que eu dei um exemplo aqui do que aconteceu aqui em casa. Sobre que a Aline tá falando aqui, muitas vezes você vai corrigir alguém, né, que foi isso que aconteceu, né, fazer aquele ato de justiça, né, e é bem difícil, né, muitas vezes a gente vai ter que corrigir alguém, e isso é um sacrifício que ela tá falando aqui, né, tudo fica sendo sacrifício e doação, que é aquele ato, né, para cumprir a vontade de Deus. Então, não sei se eu tô entendendo errado, mas é isso que ela tá falando aqui, né, que a lenha é esse ato humano é esse ato que a gente vai fazer para cumprir a vontade de Deus. É sacrifício, né? Tá se sacrificando, tá doando para cumprir com a vontade de Deus, né? Então a pessoa se gasta muito, né? Tá ali, né? Uma lenha que vai por fogo ali, né? Para alimentar aquele fogo do amor que está sendo falado no trecho de hoje, né? Isso. Então a gente vai corrigir alguém, que é o exemplo que aconteceu com o meu esposo, né? Que eu tive lá corrigir pelo ato injusto que ele cometeu ali, né? Do que eu partilhei. Aí é a divina vontade essa correção. Então Deus queria que eu fizesse essa correção com meu esposo, né? Pela injustiça, né? Foi totalmente de graça, né?
aquela arrogância e a ignorância dele totalmente de graça. Então foi muito injusto, né? A falta de caridade que ele teve, né? Aqui essa vontade de cada dele não querer ouvir, né? Dele não querer se fazer sacrifícios, dele não querer se doar mesmo, de se doar até ali o ouvido dele de ouvir, de parar para ouvir o outro, o que eu tenho que fazer para ajudar o outro, né? Então, assim, é doloroso, né? Como a Aline tá falando, dói muito a gente ter que ir lá e corrigir alguém, é um sacrifício, né? Mas a gente vai, né? Faz esse sacrifício, a doação, para cumprir a vontade de Deus, né? E foi do que aconteceu, né? A divina vontade é essa correção. Então a gente vai lá e corresponde, né? Como eu fui lá e fui conversar com minha esposa. É bem difícil mesmo a gente ir lá e corrigir alguém, né? Como ela tá falando, como ela faz aqui, né? Com a gente, quer dizer, ela tem que corrigir. Às vezes a gente é bem difícil, é muito doloroso para quem vai corrigir, né? E você coloca a sua doação para conversar com aquela pessoa, né? Então a gente morre mesmo, né? Para si mesmo e, né, não fica com mimimi, não fica buscando desculpas para falar com aquela pessoa, né? Porque se a gente fosse olhar virtude e virtude, a gente ia se calar, não ia falar nada, ali como muitos falam, o silêncio de Maria, e não ia cumprir com a vontade de Deus que naquela desordem, porque é uma desordem, né? E Deus quer ver a harmonia dentro do nosso lar, né? O alinhamento, a harmonia, porque é só na ordem que a divina vontade, né, ali reina, né? Então, foi uma injustiça ali, e que precisa ser corrigido para voltar à ordem, né? A divina vontade é a correção. E você coloca a sua doação para conversar com aquela pessoa. Não pense em si, né? Esquece de si, né? Esquece, né? Não pense em si, né? E tudo para cumprir com a vontade de Deus, né? Mesmo que aquela pessoa não queira ouvir e que aquela pessoa seja grossa e te humilhe, não sei, né? Mas a pessoa tem que esquecer disso, né? Não ficar pensando nisso, é esquecer de si mesmo, né? Morrer para si. E faz por amor somente a divina vontade ser feita, né? Então a gente vai lá só para cumprir com a vontade de Deus, né? É o importante, não pensar em si, nem se considera. Nossa, isso mesmo, né? A gente não pensa em si, né? Então, foi o que aconteceu ontem, né? Eu poderia, assim, se eu tivesse na minha vontade humana, naquela injustiça, naquela grosseria dele, sei lá, né? Poderia ter passado, sei lá, ficar muito aborrecida a ponto de não querer falar com ele, né? De como eu fazia antes. Nossa, quando isso acontecia, eu passava dias sem falar com ele. Dias. Eu nunca chegava a uma conversa, eu não chegava para conversar com ele, de mostrar, né? Nossa, isso foi injusto, vamos, não é assim, né? Ter diálogo, não tinha diálogo. A gente passava dias sem se falar. Nossa. Então, aí já tava aqui, ó, o importante é não pensar em si, então não pode pensar em si, né? Porque se eu fosse pensar em mim, ia ser como antes. Eu ia passar dias, eu ia ficar muito amargurada, muito chateada, e não ia ficar com raiva um do outro, e não ia se resolver, né? Ia aquele negócio, né? Ia alimentar cada vez mais, né? Aquela briga, e isso ia gerar outra discussão, e sempre, ia, ia aumentar as discussões, tudo ia ser motivo para discussões, porque a gente já estava brigado, então é complicado. Aí não pensa em si, nem se considera, então esquece, né? Não pensa em virtude, não pensa em si, né? E vai lá para cumprir com a vontade de Deus, né? Pisa em cima de si mesmo se precisar. Nossa, é isso mesmo. Mata o eu, qualquer dificuldade mata. E toda essa doação é queimada, não aparece. O que aparece é o fruto, né? Então é isso mesmo, né? Então eu fui lá, né? Como eu partilhei, conversei com meu esposo, mostrei para ele, né? Ele disse que foi muito injusto, não medi mesmo, não fiquei pensando em mim, nem com dedos, né? Com medo e com respeito humano. Falei o que tinha para falar, né? E morre mesmo, né? Que toda essa doação é queimada, né? Queimada no fogo do amor, né? E o fruto aparece, ele entendeu, ele viu que ele foi injusto, né? E eu tô vendo que ele tá, vamos dizer assim, né? A gente vê que ele tá, o esforço dele, né, de mudar, ele viu que aquele ato foi errado. E esses dias eu tô vendo que ele para, né? Ele tá parando para ouvir. Ele mudou, né? Então a gente vê o fruto. Na hora a gente vê o fruto, né? Então ele tá ali, ele para ouvir quando a gente vai falar com ele, quando
né? O Nicolas vai lá falar com ele para prestar atenção, né? Porque ele lembra da conversa, né? E viu que ele foi injusto. Então, ele reconheceu ali e teve fruto a conversa. Então, o resultado é divino, né? O bem, o amor gerado. Então, a ordem foi estabelecida, né? Tava uma desordem, né? Se eu não tivesse ido lá falar com ele, ia manter essa desordem, né? Então, assim, né? Tanto ia estar nessa desordem, mas também aquilo iria estar prejudicando a alma dele. Então a gente vai lá, a gente não pensa em si para cumprir com a vontade de Deus, manter a ordem, trazer essa glória para Deus, por amor a Deus e amor àquela alma que a gente está vendo que está nessa desordem, né? Que aquilo está envenenando a alma dela, vai prejudicar a sua alma, né? Então, enfim, a gente faz, né, tudo por Deus, né? Tudo para trazer essa glória para Deus. Então, o resultado é divino, né? Foi Deus, porque a gente foi correspondido à vontade de Deus. Então, o resultado é divino, né? Então, pensa em si, né? Em estima própria. Não fica pensando assim, a gente morre para si mesmo. É difícil fazer a correção. Meu Deus, e como é difícil, né? Então, mas a gente, né, não tem que pensar em si, em virtude e nem respeito humano, ir lá, né, e cumprir com a vontade de Deus. Então, o resultado é divino, o bem, o amor gerado. Então, é incrível, né? Então, esse exemplo, assim, né, me fez lembrar muito. Então, assim, para ajudar a entender, né, foi o que aconteceu, né, que eu partilhei na outra partilha, né, com a injustiça, né, a questão da injustiça. Então, acho que é isso. Acho que é isso né, que entendi assim, acho que é isso. Também, Fiat. Nossa, né? Muito importante, é verdade. É muito importante a gente entender, né, que é o valor da correção também, né? É muito difícil, claro, né? Corrigir e ser corrigido, como, né, você falou mais acima. Mas, nossa, é muito valioso, porque isso traz, né, mais conhecimento, mais luz, né? Como é que a gente vai saber se não for corrigido, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Morrer mesmo para si, não ficar olhando humanamente, né, a correção, né, mas ver luz naquilo, para que daquilo, né, do que precisa ainda, né, entender, né, é um entendimento a mais, é uma luz a mais, conhecimento a mais, né, é doloroso, mas, né, é muito necessário passar por essa dor, a gente não tem que estar fugindo, né, dessa dor, né, que a gente sente, né, de passar por esse sacrifício é muito importante, né, para crescermos, né, na vida divina, né, crescer do conhecimento de Deus, né, é necessário, né, por mais doloroso que seja, é muito valioso, né, a correção, né, muito importante. Verdade, é como Jesus está falando no trecho, né? A pessoa que não fala, né? Que mesmo tá na divina vontade, né? Tá ali estudando, meditando, mas se a pessoa não partilha, é como Jesus está falando no trecho de hoje, a alma ela não tá de toda regulada na minha vontade, né? Ainda tem coisas ali, né? De vontade humana, né? Ali que fica pensando, isso é besteira, não consigo partilhar, não consigo falar, eu não consigo, né? Então, botando esses empecilhos, né? De que eu não consigo e que é difícil e colocando todas as dificuldades à frente, né? Então, mesmo estando, né, ali estudando a divina vontade, mas ainda não está de todo, né? Como ele falou, não está de todo regulado em minha vontade. Né? Então mesmo assim estudando, vivendo ali, né? Vamos dizer assim, na divina vontade, né? Mas ainda, como ele falou, ainda não está de todo, né? Mas mesmo assim, estudando, se alimentando, também é um ato de roubar, porque tá, como ele falou, né? Tá se alimentando dos conhecimentos, guardando para si todo o conhecimento, né? Mesmo ali que esteja vivendo ali, mas é para si, né? Não partilha essa vida divina, né? Não transborda, né? O conhecimento que adquiriu, o que viveu, né? Nos acontecimentos, então tá roubando, né? Porque como eu falei na outra partilha, é que a gente está na divina vontade, esses conhecimentos chegou até nós, não foi para a gente ficar usando isso como status, né? Eu sou um filho da divina vontade, né? Não é para si, né? Esses conhecimentos chegou para nós, não é para guardar para si, é para ser doado, é ser filho da divina vontade, né? Filho de Deus, é ser doação, sacrifício, assim como Jesus foi, né? Assim como Nossa Senhora também foi, né? Então não é para ser usado como status para dizer, sou filho da divina vontade. Não é.
né? É para se doar, né? É para como é que se diz, ser esse apóstolo, né? Como os apóstolos foi, né? Que teve o conhecimento do evangelho, tudo, né? Conhecimento de Deus e conviveu com Jesus para anunciar. Não foi para ser um status, eu vivi com Jesus. Eu sou um apóstolo, eu convivi na intimidade com Jesus ali, por 3 anos na missão. Não, não é para anunciar o evangelho. Eles lá. Então, assim nós também. Chegou até nós pra gente, não para ficar pra gente como status, para dizer, né, sou filho da divina vontade. Não. É para se gastar mesmo, para fazer sacrifícios, né? Se sacrificar, doar a vida. Assim como os apóstolos doaram, né? Foram para outros países, né? Passaram para outros países para passaram por todos os sacrifícios, né? Necessidades, fome, passaram por tudo para expandir esse conhecimento né, da redenção, conhecimento do evangelho, né, de tudo que eles né, conheceram ali na vida, ali que eles passaram tempo com Jesus. Eles não guardaram o conhecimento, tudo que Jesus depositou neles, não, né? Eles gastaram a vida deles, até a própria vida, doou mesmo, morreu pelo evangelho, por Deus, por amor a Deus. Então, assim, não é pra gente, pra guardar pra gente, não. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, como eu falei, né? Não é porque a gente é merecedor mais do que os outros, né? Que esse conhecimento chegou até nós e ainda não chegou para outras pessoas. Não, não, mas é para trabalhar, é para anunciar, é para doar, para se sacrificar, para partilhar, para fazer conhecido o reino da divina vontade, né? Que Jesus falou, depende de nós, né? Para o reino acontecer, depende de nós, né? Da nossa doação, da nossa entrega, né? Do sacrifício. Então é muito sério, né? Então tem que entender isso, né? Ter essa ciência, né? Porque é ainda muito mais grave ter todo esse conhecimento, estar vivendo, né? Vamos dizer assim, ainda não está de todo, como Jesus falou, na sua vontade, está vivendo, está saboreando, está se alimentando, mas e aí, né? Está guardando todo o tesouro para si. Então é muito mais grave, muito grave. Não, então ter ciência disso e não deixar, né, dificuldades, né, problemas e as debilidades, né, tomar a frente e se doar mesmo, se sacrificar, né, fazer o que tem que ser feito, por mais simples que seja, que pareça não ser nada, mas não guardar nada para si, né, colocar tudo para fora, falar mesmo, né, Deus não quer palavras bonitas, não está pedindo para a gente falar coisas bonitas, lindas, palavras, né, todas aquelas formuladas, coisas maravilhosas, não, na simplicidade mesmo, da forma que você puder ali conseguir formular, mas faça, né, importante fazer, importante partilhar, né, é alimentar, né, porque se a gente não fizer isso, é como muitos grupos estão fazendo, que a gente está falando, né, eles estão se alimentando, né, mas tá deixando Deus em jejum, porque não está tendo correspondência, então, não está tendo correspondência o amor de Deus, então, tá deixando, né, Deus em jejum pela falta de correspondência e o outro em jejum, né, porque não está transbordando, não está compartilhando, então, meu Deus do céu, né, isso é sério demais, gente, isso é muito sério, né, os conhecimentos não tá chegando pra gente para guardar tesouros dentro de nós, não, né? Assim como Deus doou tudo para nós, está doando tudo, doou tudo e doa tudo para nós, mas não é para ficar em nós, não. É para fazer como Ele, para doar, esvaziar. Ele está nos enchendo para esvaziar, para botar tudo para fora, não para ficar aqui dentro da gente. Tá muito sério, né? Meu Deus, não, isso é muito grande, né? Porque não é uma memória. Nossa, assim, a alma que. Deixa eu ver se eu entendi. Né? A alma que dá essa liberdade para Deus, né? Que dá essa abertura para Deus, que se despoja de si, né? E deixa, né, dá essa liberdade para Deus, né? Moldar. Meu Deus do céu, é muito grande, né? Nossa, e ele pode recriar, então, aquele ato que ele fez ao nos criar, que ele fala que, nossa, que foi assim como fogo para ele, que como é que ele fala lá no trecho? Que abriu uma ferida de amor, né?
em seu peito, em seu coração. Meu Deus, aquele prazer que ele teve em nos criar, ele vive em ato concreto, em cada ato de correspondência que a gente dá a ele, de dar essa liberdade de corresponder à vontade dele, né? De morrer em cada ato, morrer para si, para sua vontade, né? Para suas ideias, para o que você pensa, para o que você acha, né? Para corresponder a Deus. Meu Deus, nesse ato, ele tá ato concreto, real, não é uma imaginação, né? Não é real naquele ato, ele está recriando. Meu Deus do céu, naquela alma que corresponde, que dá liberdade a ele, que corresponde à vontade dele. Ele está recriando em ato concreto, tendo esse prazer de criar, recriar, assim como o prazer que ele teve em nos criar. É muito grande isso, né? Dá essa liberdade a Deus e faz em nome de todos aqueles, né, que não dá essa liberdade para ele, né, de recriar. Recriar, que ele está dizendo que é tirar tudo aquilo, né, que de humano, né, aquele ato humano, ele vai recriar, colocar tudo, né, divino, recriar em ato divino, né? Meu Deus do céu. Ai, Jesus, é muito grande mesmo, né? É muito grande, assim, a gente não sabe nem o que dizer, como pôr para fora isso. É concreto, dá esse prazer a Deus, né? O prazer que ele teve lá, né, no início de todas as coisas, a lei da criação do homem. Meu Deus, que alegria para Deus, que prazer em cada ato, gente, em cada ato. Pensa, cada, né, ato que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, atos pequenos que ninguém vê, cada ato, aquele ato correspondendo à vontade de Deus na ordem de... Ah, meu Deus do céu, que prazer, que alegria para Deus. Ele está recriando em cada atozinho que a gente faz, que ninguém vê, recriando, dando esse prazer para Deus. Nossa, é muito grande. Não sei nem o que dizer. Nossa, é muito incrível esse entendimento, né, do fogo, da lenha. Incrível, né? Porque assim, o fogo, né, que a gente usa geralmente, fogo aqui, né, pra gente cozinhar, né, o fogo em si, né, visível pra gente, né, que a gente usa, é um fogo que, se a gente colocar a mão, a gente se queima, né, que causa dor e que de certa forma prejudica, vamos dizer assim, porque, né, que queima a nossa pele e aquela queimadura de primeiro grau, segundo grau, e que pode até causar a morte física, né, física prejudica. Mas, meu Deus, o fogo divino, esse fogo, né, de purificador, essa lenha que é colocada ali para aumentar esse fogo, né, a gente tem que ter esse entendimento que não é a mesma coisa do fogo que a gente vê, que a gente consome aqui, esse fogo, né, que a gente cozinha nossos alimentos, porque causa dor também, né? Então, se a gente for olhar humanamente como a gente olha o fogo que a gente utiliza, né, na nossa vida aqui, e se a gente for olhar humanamente esse fogo que Deus fala, essa lenha que é colocada, se a gente for olhar com olhos humanos, a gente vai ter esse mesmo entendimento que a gente tem do fogo em si, né? Que dói, claro que dói, né? A lenha que é colocada, a correção ali, dói. Se a gente for olhar, claro que vai causar dor, mas se a gente for olhar para essa dor, se a gente for olhar para essa lenha que está sendo colocada, esse fogo que está sendo, né, alimentado por essa lenha, se a gente for olhar com olhos humanos, essa lenha que está sendo colocada, a gente vai olhar da mesma forma do fogo que a gente vê, né? Essa dor que está causando, né? Nossa, é para me prejudicar, vai me matar, né? Assim, entendeu? Que eu tô querendo dizer? É para me prejudicar. Se for olhar com olhos humanos, essa lenha que está sendo colocado, né? Tá olhando que é como se estivesse morrendo mesmo, como o fogo em si, né? Então, é para me prejudicar, né? Ah, você tá me expondo, né? Você tá me expondo ridículo, você tá me, né? Ali, sei lá, vai olhar com olhos maldosos daquilo e vai pular fora daquele fogo. Vai entender totalmente errado, então vai pular fora, né? Vai tirar a mão, vai tirar o corpo, aquilo para não se queimar, como a gente faria ali com o fogo em si, que a gente usa, né? Mas a gente tem que ter esse entendimento, causador também. Mas a gente olha com o olhar de Deus esse fogo, que é diferente, vai causar dor, claro, né? Causa dor, mas é um fogo que vai consumir todas as impurezas que tem em nós, né? É um fogo que vai tirar,
vai separar todas essas impurezas. Então não pula fora não, né? Dói, mas a gente tem que ter esse entendimento que esse fogo é para tirar as impurezas, né? É para tirar tudo aquilo que é de humano, né? Que tudo aquilo que atrapalha a vida divina crescer em nós, o conhecimento crescer, que atrapalha o crescimento da vida da divina vontade, né? Então não pula não, né? Fica no fogo, né? Como você tá queimando, né? Mas fica, né? Dança no fogo, senta no fogo e deixa ser consumida por esse fogo, né? Apesar dele, apesar de toda dor, né? Mas é essa chave que a gente tem que virar, né? Na nossa cabeça, que não é o mesmo fogo que a gente tá acostumado, né? Ali que a gente conhece o fogo em si mesmo, né? Então, assim, é virada de chave, vai causar dor igual, mas é diferente, é uma morte, morre também, mas é uma morte pro bem, né? É uma morte que vai tirar tudo que é de ruim, tudo que não pertence a Deus, tudo que é impureza, né? E você vai ficar puro como um ouro, né? Tirando todas aquelas impurezas do ouro, né? Que fica ali do ouro e vai ficar aquele ouro puro, sem nenhuma impureza, né? Então, minha filha, pula não. É isso que eu entendi, minha filha, senta no fogo. Senta e deixa ser consumida, né? Senta, dança, né? Deixa queimar, deixa doer, né? Tem que ter esse entendimento. Vai doer, vai, né? Mas, meu Deus, que maravilha, que fogo maravilhoso, né? Tirar tudo que é de que não pertence a Deus e deixar, né? Como a Aline tá falando, deixa Deus, né? Agir, esse fogo consumir e deixar a Deus agir livremente e Ele recriar, meu Deus, né? Dar esse prazer a Deus e recriar em cada ato, né? Consumir essa vontade humana nesse fogo, né? E não olhar, né? E sempre que isso acontecer, que quando vier essa lenha para alimentar esse fogo, não olhar com olhos humanos, porque se a gente for olhar com olhos humanos, a gente vai pular fora, né? Da dor, do susto, vamos dizer assim, daquela queimadura, aquela dor que está causando, daquele fogo, vai pular fora se a gente olhar com olhos humanos, né? Então vira essa chave, não pula não. Vamos sentar nesse fogo abrasador, né? Deixar ser consumido mesmo, né? Ser consumido, dar esse prazer a Deus, essa alegria a Deus de recriar em cada ato, né? Ele recriar em nós. Incrível, meu Deus do céu, maravilha. Sheila, eu te escutando aqui, sabe? Eu dei uma pausa aqui, porque é muito interessante, né? O que você está falando, porque quando se fala em expor, né? O que eu entendi esse negócio de expor, né? Quando a Aline falou, tá pensando aqui quando você falou, não, a gente não está só falando nessa questão de expor, só com a partilha, né? Só em abrir a boca, formular as palavras e falar, partilhar aqui, né? Fazer os vídeos e tudo mais. Não só isso. Assim, pelo que eu entendi, né? Para você agora, expor também a situação, né? Os acontecimentos que vêm, não fugir dos acontecimentos, né? Que a divina vontade dispõe, né? Não fugir, não silenciar quando eu precisar corrigir, entendeu? Então, assim, esse expor, né? Se expor na lei ali, né? Deixar ser consumido não só na correção que a lei faz, né? Não só na partilha, que a gente tem que partilhar a nossa vida, falar mesmo, né? Partilhar, gravar, mas também expor nos acontecimentos, né? Como eu disse, eu me veio aqui agora, assim, né? Escutando, quando você falou de expor, me veio isso, né? Que Jesus me trouxe, né? Expor, se expor, não fugir, né? Não fugir do fogo ali daquele momento dos acontecimentos, né? Também se expor aos acontecimentos, né? Não fugir, né? Ir lá e fazer e corresponder o que, né? A divina vontade está pedindo para você fazer naquela situação, né? Interessante, né? Me veio assim, aí eu quis partilhar. É interessante, né, Michele, porque você falando aí sobre o sacrifício, aí eu tô lendo aqui os cadernos de Valtorta, né, um pedacinho aqui do que eu tava lendo agora aqui, chamou a atenção para justamente o que a gente tá sendo falado agora, né, o que tá falando no dia de hoje, né, sobre, né, o sacrifício, a importância, né, da correção e, né, do fogo e tudo mais, tudo isso que a gente tá falando. Aí tem uma parte aqui que eu tô lendo de um dos textos, é que Jesus está falando da passagem de Daniel, aqueles 3 jovens que não se curvou àquele rei Nabucodonosor, né?
E eles não se curvaram de jeito nenhum, não adorou o ídolo lá e tudo mais, aquele que foram jogar até na fogueira, né? E eles ficaram dançando lá na fogueira e tudo mais, né? Que eles não se curvaram. Pronto, aí Jesus tá falando sobre isso. Aí ele falou, né, que eles conservaram, né? Falando aqui que eles não se contaminaram de forma alguma, sempre foi fiel a Deus, a seu Deus, mesmo com este. Aí dizendo aqui, ó, falando deles, antes de eu dizer o trecho mesmo que me chamou a atenção, aí eles falando desses 3 jovens aqui, ó, Deus dominava em seus corações um altar puro ao qual davam todo cuidado, porque era o trono de seu Senhor. Aí ele vai dizer que dele, ó, e ele foi, veja o que eu fiz. Aqui ele vai dizer, veja o que eu fiz, que também era Deus, com meus acusadores, inquisitores e juízes. Eu sempre o cortei limpo ou não respondi nada. Aí, primeiro subi a cruz, orando e sofrendo, depois do céu agir. Essa parte aqui que chamou bastante atenção, que é quem está falando, ó. Assim se faz, pequeno João, para quem quer se converter. A primeira conversão é alcançada com oração e dor. Então, na alma preparada para recebê-la, a luz de Deus desce e se torna palavra e vida, né? Ó, falando sobre a dor. Isso chama muita atenção, tem a ver com o que a gente está falando sobre sacrifícios, né? De não, né, fugir dos acontecimentos, né? Se expor mesmo, não olhar para si, diante das correções, né? Da lenha ali que está sendo colocada no fogo, não pular fora, né? Então, aceitar mesmo as correções, não usar de dificuldades, não deixar de partilhar com medo de, né, de falar alguma bobagem, sei que para ser corrigida, tudo mais isso que a gente está falando, é não fugir disso, né, que é necessário a gente passar por essa dor, por sacrifícios, por humilhações, por sofrimento, é a purificação, né, é onde vai tirar todas as nossas impurezas. Jesus está falando aqui, ó, a primeira conversão, então ele está dizendo que para ele fazer morada, para a luz entrar, para Deus descer e essa palavra tornar vida, né, tem que passar pela dor, né, então tem que retirar, né, todas as impurezas, né, tem que ser tirado todas as impurezas, é o que ele está falando aqui, ó, a primeira conversão é alcançada com oração e dor, né, que são os sacrifícios, então na alma preparada para recebê-la, né, depois de passar, né, por todos os sacrifícios, dores, né, retirando todas as impurezas, a luz de Deus desce e se torna palavra e vida, não? Então, assim, nossa, chamou muita atenção essa parte, por isso que eu quis, assim, gravar, né? Deixar passar. Amém, Fiat. Mas é muito interessante a gente meditar essa história desses 3 jovens que Jesus está falando, porque, né, eles não fugiram, né? Porque se a gente for para pensar de todo esse acontecimento na vida deles, né? Todos ali, as outras pessoas se curvaram, menos eles 3. Então, aqui a lenha, a situação, a lenha em si, né? Ali foi botada a lenha no fogo, literalmente, né? Não só em si o fogo que foi colocado no fogo mesmo, mas assim, eles passaram por isso, né? Foi apresentado, né? Foi colocada a lenha no fogo para eles, né? Mas eles não fugiram, né? Eles não olharam para si, não ficaram, né? Sentindo medo, né, da situação, não tiveram medo, não quiseram escapar, não quiseram sair com medo de se queimar da situação, né? Tô falando assim, né, a situação em si, não tô falando só do fogo, né, que realmente, literalmente, eles foram jogados no fogo. Mas eles não fugiram, né? Se você ver a história deles 3, né, tem tudo a ver com o que a gente tá falando de hoje, né, sobre o fogo, né, de ser jogado da fogueira, de botar a lenha e não escapar, dançar, né? É até engraçado que eu falei isso hoje mais cedo, né, falando sobre esse fogo, porque eu tava dizendo, ele não sai, né, senta na lenha, dança, né, fica sentado para ser consumido, dança na fogueira mesmo, ali no fogo, né, não sai, né, tá doendo, mas não sai. Engraçado que eu falei sobre isso, né, aí agora eu tô lendo justamente sobre essa passagem, né, que Jesus está falando sobre essa passagem na Bíblia de Daniel, né, que esses 3 jovens foram jogados literalmente no fogo, né, e eles estavam cantando, felizes, né, confiaram em Deus, né, não quiseram escapar da dor, né, então eles não se curvaram com os outros para fugir, né, de algum infortúnio, de dores, de algum sofrimento, não tiveram medo, né, não se curvaram, foram fiel a Deus, temente a Deus, amavam muito a Deus. Então eles não se corromperam, né? E aceitaram passar, né, pelo sofrimento, né, que eles iam passar ali a humilhação, mas confiantíssimo, muito alegre de passar por aquilo. Incrível a história, né? Essa história, né,
desses 3 jovens. Aí Jesus está falando justamente disso, né? E é muito interessante. Nossa, eu tô aqui lendo, tô impressionada aqui. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? E eles foram jogados lá dançando, felizes, louvando a Deus, né? E confiantes, né? Muito confiantes. Eles não estavam se importando se ia morrer ou não, né? Eles, né? Não tinha nem ideia que eles iam, né? Que o anjo ali ia tirar eles ali, ia proteger eles, né? E eles iam sair ilesos daquele fogo, né? Mas eles não se importaram. Eles não estavam se importando em passar pela dor, pela humilhação, pelo sofrimento, né? A ponto de literalmente morrer. Eles não estavam nem aí para isso, né? Eles não quiseram fugir do fogo, né? Não tiveram medo de se queimar, né? E dançar mesmo, né? Foram consumidos realmente, real, né? Pelo fogo do amor. Eles estavam ali dentro do fogo, né? Literalmente, mas eles se consumiram de amor a Deus, né? Deixou ser consumido por esse fogo do amor. Nossa, é muito lindo, né? E a gente vai ver lá na passagem, né? De Daniel, tem falando dos louvores dele, né? Muito lindo o que eles cantavam na fogueira. É incrível, é muito legal. Eu quis assim partilhar isso porque tem a ver. Eu preciso ler mais um pouquinho aqui. É incrível, né? Jesus também. Eu não consigo ficar sem falar sobre isso. E é muito lindo porque, assim, eles não se debatem, né? Diante da cruz que está apresentando, né? Eles não se debatem, eles não reclamam, né? Então, assim, não fica querendo escapar, né? Eles não sabem o que vão acontecer, né? E tudo que eles querem é dar glória a Deus, a maior glória a Deus, o amor a Deus. Nossa, muito lindo, né? Aí Jesus está falando sobre eles aqui, ó. Os 3 jovens não discutem, né? Eles sabem que qualquer discussão seria infrutífera e que um prodígio é necessário para limpar o coração do rei. Um prodígio obtido por um ato de fé absoluta e heroísmo intrépido. Fé, heroísmo, as 2 flores do amor. Aí aqui linda que eu falo aqui embaixo, ó. E o amor responde ao amor. Deus nunca decepciona e Deus, que em sua perfeição já sabe como os 3 jovens teriam agido, faz com que seu anjo os preceda na fornalha, para que quando os cruéis os lançarem nas chamas, o lugar fresco já esteja preparado como um orvalho, prado de manhã, ventilado pela asa angelical, do vento mais suave em relação ao qual o doce vento de abril é alento corrompido. Os faz preceder para que as chamas não toquem nem o menor dos cabelos de suas inocentes cabeças, mas sejam apenas uma cortina viva de ardor, menos forte que a de sua caridade estendida entre o mundo pagão e a morada preparada por Deus. Então é muito lindo, né? Então assim, eles não pensam em si, né? Não estão preocupados consigo, o que vai acontecer, né? Nossa, é muito incrível, assim, não podia deixar de ler, assim, que tem a ver, assim, com o que a gente tá falando, né? Fala aqui, né, sobre esse amor, né, sobre a dor, o sacrifício, né, desse negócio de não olhar para si, não de se corromper, né, não se curvar, né, e se expor, esse medo de, não ter medo de se expor, né, diante dos acontecimentos, né, para a maior glória de Deus, né, os que eles fizeram aqui, né, literalmente, né, né, foram colocados no fogo, na fornalha mesmo, ali no fogo mesmo, e dançaram literalmente no fogo, louvando a Deus. Então, nossa, muito lindo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, dia 7 de fevereiro, volume 11:46. Quem não faz a vontade de Deus, tudo rouba.
Então, esse trecho, né? Nossa, e tudo que, que foi partilhado aqui, que está sendo, assim, que Jesus está confirmando, né? Essa vida na prática, essa partilha, né? Que essa exposição, essas doações nossas que queimam, né? No fogo, como lenha, né? Como os nossos atos. Eu estou aqui tentando entender, né? Fiz algumas anotações para entender, porque é incrível mesmo. Eu ouvi os áudios da Aline, que foram colocados depois, e os das meninas eu não consegui ouvir ainda, porque se eu for ouvir tudo, aí vai chegar o horário que eu não posso meditar, e aí eu tenho que dar prioridade pela partilha, né? Por essa exposição, por essa, né? Para colocar as ideias para fora, para elas serem purificadas, né? Então é incrível tudo que ele está falando nesse trecho, né? Tudo que a Aline falou, né? Que ela rezou ontem, pediu, né? E fez orações fortes, e Jesus veio confirmar ainda mais, né? A nossa missão, a nossa caminhada, da forma como está sendo conduzida, né? Porque é muito importante isso, gente, para poder reafirmar, né? O nosso desejo de continuar, porque quando cai uma ligação aqui, aí cortou o áudio. Quando vem pessoas de fora com um trabalho diferente, fica parecendo que a gente está fazendo um trabalho errado, né? Fica questionando, a gente mesmo se questiona, né? Eu falo porque a Aline mesmo, às vezes, fala, gente, será que é esse o jeito certo, né? A gente vai querendo ou não, né? A gente para pensar. E aí vem Jesus, a todo momento ele está fazendo isso com a gente, né? Confirmando que a gente está no caminho certo, que o direcionamento que ele faz através da Aline, que eu estava ouvindo ela falar sobre as meninas, né, que saíram. E de fato foi falta de confiança em Jesus, na pessoa da Aline, no sentido de que não acreditar, eu acho que não acreditavam, sabe, que era Jesus nela. Não tiveram confiança, paciência, a confiança necessária, sabe? E aí vem Jesus a todo momento, só não vê quem não quer, né? Que ele está confirmando tudo. Então esse trecho é muito claro, né? Na confirmação desse modo de viver. Eu até anotei uma coisa que ela estava falando nos outros áudios, e eu fui ouvindo para me completar o entendimento, né? Porque o primeiro áudio que ela gravou, ela falou, mas os próximos dá o complemento, né? Então é importante a gente ouvir tudo, se a gente tiver tempo, ouvir tudo, para na hora da partilha a gente ter o entendimento completo, né? Das luzes que foram dadas ao longo do dia. Então, o que purifica, porque o trecho fala, né, dessa lenha que é os nossos atos, né? Os nossos atos de doação, de exposição, de partilha, é essa lenha que alimenta o fogo do amor. Eu entendi assim, vou resumir o que eu entendi. E aí depois eu vou pontuando aqui no que eu anotei. Jesus, ele tem vários modos de nos chamar, de nos conduzir a ele. Mas o essencial em todas as situações é o amor a Deus. E esse amor, ele é alimentado por né, pelos nossos atos de doação, de partilha, de exposição, né? Eu coloquei vários exemplos aqui que a Aline foi falando, né? A gente vai colocando para fora tudo aquilo. São várias coisas que são essa lenha, né? Que é essa lenha que alimenta o fogo. Então, por exemplo, as meninas que saíram, elas não alimentavam esse fogo do amor a Deus, né? Só dizer que tem amor na palavra é muito pouco. O amor, ele se prova com atos concretos. A gente sabe disso, até na nossa vida é assim, né? Então, o amor, ele é provado, ele precisa de uma prova. Então, esses atos que a gente faz é a prova de que a gente ama a Deus. Então, eu entendi que aí você está sendo chamado, você tem esse amor a Deus, você vai alimentar esse amor, né? Esses nossos atos alimentam essa chama do amor, né? O amor precisa da lenha, precisa dos atos e tudo mais.
Então, à medida que você vai alimentando o seu fogo, ele não apaga, né? E não tem fumaça, porque se é puro, se é um fogo forte, se é um fogo bem alimentado, ele não tem fumaça. Ele começa a ter fumaça na medida que você diminui, que você, né, diminui a lenha. Aí, né, a gente vê quando a gente acende uma fogueira em São João, quando vai diminuindo a lenha, ou você não, ela tá fora do fogo ali, você empurra ela para dentro de novo, volta o fogo, a fumaça vai embora, né? Aquela fumaça mais densa, né? Deve ter uma fumacinha ali, mas muito pouco, né? Mais pelo fogo mesmo, pelo calor do fogo. Então, eu entendi que é isso. E aí, à medida que a gente se expõe mais, ou seja, que você chega essa lenha para dentro da fogueira, né? Que ela tá ali de fora, só esquentando, né? E aí você pega a lenha de novo e coloca ali dentro da fogueira. Aí o fogo aumenta. E você mantém a fogueira acesa. Então vai queimando aquela lenha ali, como a Aline falou, que a lenha vai ser descartada, eu entendi, né? Vai ser queimada. Então o fogo purifica, né? A gente, esse fogo do amor de Deus. Porque, como a Aline falou, se expor dói muito. E o exemplo que ela deu no que ela passou com Salvador Tomasini é muito bom para a gente entender, né? Porque Jesus expôs ela a uma situação que ela teve que se mostrar, teve que se expor, colocou a verdade do que ela sabe, do que ela, né? Não pode negar a verdade. E a própria verdade queimou, né? Doeu, porque ela foi exposta, ela foi humilhada, né? Ela foi humilhada. Jesus foi humilhado na pessoa dela, né? Na verdade, e ela estava ali, né? Jesus não está aqui, então nós estamos aqui. Ela estava ali representando a divina vontade. Então, o corpo, vamos dizer, a carne dela foi queimada. Então é isso que purifica. E aí trouxe a luz que ela trouxe para a gente sobre os atos na divina vontade, né? É como ela falou, né? Você se doa para ganhar, porque na divina vontade, né, tudo tem um equilíbrio. Então nada é de graça. Você tem que se expor, você tem que para ganhar aquilo. Então eu anotei uma frase aqui que veio de inspiração. Eu estou aqui para ser corrigida. Ai, eu amei isso. Eu estou aqui para ser corrigida, eu não quero nada de humano, eu vou colocar tudo para fora. Eu tenho tanta coisa para falar, meu Deus. Hoje entendi tanta coisa. Não sei se eu vou conseguir gravar tudo de uma vez. Porque o que purifica é a vivência. Foi isso que eu anotei aqui, que veio nesses últimos áudios dela. Então ela falando que quem não se expõe não se queima, né? Não quer se queimar. Só que não vai se purificar, porque ler o livro do céu, ouvir vídeo, não purifica. É isso que eu entendi. Porque o que purifica é você se expor, é você viver aquilo. Você colocou, veio a situação para você, né? E aí você expõe, você conta. Porque também você viver ali aquela situação e guardar a luz para você, você não vai estar doando nada, não é doação. Não é doação, você não expor aquilo que você viveu. Então, por exemplo, no meu caso, gente, Jesus está me queimando de uma forma, vocês não têm ideia, não. Eu percebi que eu ainda tenho muito apego ao meu esposo. Um apego exagerado, assim, pela opinião dele, por tudo, sabe? Pelo amor dele. Eu sei que as pessoas acham natural você esperar o amor do seu marido. E é. Só que eu não tô aqui para ser bajulada pelo esposo. Eu não tô aqui nessa terra para amar a ele acima de Deus. Então, eu vejo que Jesus pega muito no meu pé em relação a isso, né, modo de dizer, porque ele vê que tem coisa para purificar. Então, ele vai mandar a cruz mesmo em relação a isso. Gente, esses dias têm sido tão difícil porque o meu esposo está de uma forma tão sem paciência comigo para tudo. Ele me dá cada resposta, gente. Ele me trata de uma maneira assim tão é desgosto em cima de desgosto. Aí hoje, ouvindo essas partilhas, todo o meu sofrimento foi embora, porque eu entendi de tudo que eu vivi essas semanas, esse mês todo, que ele tá assim esses dias. E eu sei por que ele tá assim, porque ele tá com muita dívida. E homem não sabe ter dívida, gente. Homem, quando ele gosta das coisas ordenadas, e meu marido sempre foi muito correto com as coisas,
e passa a ter dívida, né? Eles não sabem lidar com isso, então eles ficam todos aflitos, né? E acaba descontando na gente, nos filhos, enfim. E assim, mas a chave do que eu tô falando é porque eu sei o que Jesus está fazendo comigo, entendeu? Eu sei o que ele está tirando desse sofrimento. Ele está purificando o amor, né? O meu amor, para me amar o meu esposo em Deus, né? Para eu amar a alma dele. E esse amor desordenado, humano, ficar para trás, ser purificado, ser queimado nessa fogueira, né? E à medida que eu partilho isso, que eu exponho isso, porque não é fácil expor a vida da gente, expor a sua intimidade, as coisas que você vive na sua casa, né? O que a Aline fala, que ela já foi tanto na fogueira, que ela fala de tudo, que ela tem abertura para falar de tudo, né? Do que ela já viveu, do que ela vive, né? E por isso que ela já foi tão purificada. Então é isso, sabe? Porque se eu exponho, eu não tenho medo, eu tenho confiança em Deus, que isso aqui não é um grupo de fofoca. Isso aqui é um grupo onde Jesus está atuando, né? Então eu tenho que ter plena confiança em Deus e me abandonar nele. E se o jeito que ele achou mais rápido, né, de purificar a nossa alma é dessa forma, que eu não vejo em lugar nenhum, e a gente vê os frutos disso, né? Como as meninas colocaram aqui, a verdade, quando a gente é corrigido, quando a gente também é exposto, a verdade, ela liberta a gente. Então, o que eu falei, que eu fiquei até rindo na hora que eu comecei a falar, porque eu fiquei feliz quando eu entendi, ouvindo esses áudios sobre você se expor, sobre você partilhar essas nossas debilidades. Aí Jesus me fez entender tudo que eu já estava vivendo. E aí eu tenho que partilhar isso, né? Eu tenho que falar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, para isso virar uma luz para mim. Quando eu falo, isso reforça. A Aline tem toda a razão. Só ouvir o que a Aline está falando e concordar com ela nos vídeos, balançar a cabeça e falar, é verdade. Não vai fazer a minha alma purificar. Por isso que eu escrevi aqui, para me lembrar. O que purifica é a vivência de tudo isso. Por isso que ela falou, agora que eu entendi. Porque aí, quando a gente... Né, isso que ela falou é muito grande, eu estou aqui tentando assimilar. De que o Filho da Divina Vontade é recriado em Deus em todos os atos, né? E em nome de todos, né? Que foi o que ela falou, na luz, né? Que ela recebeu. Que a gente é recriado em nome de todos, em todos os nossos atos. A gente faz né? Jesus faz em nós, né? Esse desfaz e refaz, né? Desfaz do humano e refaz você no divino. Então é uma obra que ele está fazendo na gente muito grande, de santificação, de divinização, né, de purificação da nossa alma. E queima, né, porque é no fogo. E aí eu entendi, que eu não sei se está correto, eu vou expor para poder entender direito, né? Então, eu resumi aqui em algumas frases que eu fui colocando, né? Então, essa fogueira do amor divino, do amor a Deus, que foi o que eu entendi, são essas doações, esses sacrifícios, né? Também se expor tudo que a gente, né? Tudo isso é exemplo dessa lenha, né? Que a gente vai alimentar esse amor, né? Mesmo que você exponha algo que pareça uma luz e você for corrigido, vai sair uma luz dali, né? Mesmo que você entenda que é, então a gente vai, que é uma luz. Às vezes eu falo coisas que eu penso que foi Jesus que falou, e é como a Aline falou, às vezes está misturado com as nossas coisas, com os nossos pensamentos, com os conceitos que a gente já tem da vida, né? A gente já viveu muito tempo, então mistura muita coisa do que a gente já estudou, do que a gente já ouviu. E aqui Jesus está purificando tudo, né? Nossa alma, nosso entendimento, nosso pensamento. É esse chamado à correção, né? Então, ser corrigido, se deixar ser corrigido, é se deixar queimar, né? E esse se deixar ser corrigido é o que ela falou naquele dia do exemplo do óleo e da água, né? E até que as meninas colocaram essa questão de você extrair o óleo essencial, né? É um processo demorado, né? E sofrido, né? Então,
esse se deixar ser corrigido e se expor é essa separação que Jesus está fazendo, né? Extraindo esse óleo essencial, né? Ou extraindo o óleo, e dá os dois exemplos, assim, da mesma forma. Ou deixando a água pura, a gente pode entender assim, né? Deixando a água pura, tirando o óleo, como a Aline falou que são as impurezas, né? Ou o outro vídeo que fala que extrai o óleo essencial, né? Que é cheiroso, que é isso, que é aquilo. Então, das duas formas, só ficar o que é puro, né? Só ficar o que é puro na gente, né? Purificar, isso que é purificar, né? Queimar, né? Como o trecho que a Laureci colocou aqui, que o fogo divino, ele não causa dano, né? Ele purifica, ele não é como o fogo, né? Como o fogo humano que destrói. Mas, na verdade, essa purificação é a destruição, acaba que é a mesma coisa. É a destruição do nosso humano, né? Da parte humana nossa, né? O humano, né? O pensamento humano, o que não é divino, né? Ele purifica aquilo que não faz parte dele, purifica. É incrível esse trecho, nossa, incrível. Tanta coisa que a gente pode partilhar em cima desse trecho, né? Vem tanta coisa que a gente sabe nem o que fala primeiro. E aí eu entendi uma coisa assim, que eu até anotei, que o amor nos leva a colocar lenha, né? Nesse fogo, para que o amor é o próprio fogo, né? Que ele tá falando. E aí nos leva a colocar essa lenha, né? Para manter esse fogo, que são os sacrifícios, as doações, né? As exposições, as partilhas das nossas debilidades, do que a gente pensa, do que tudo que está acontecendo, né? Expor a nossa vida. E aí depois de tudo, quando a gente já está num avançado estado de, eu ia falar igual que a gente vai falando eu esqueci agora a palavra, mas o que eu queria dizer era, depois que está tudo já queimando, né, que você já está num estágio assim avançado, né, vamos dizer, de purificação, a gente mesmo entra na fogueira, né, a gente é queimado, porque no trecho fala assim, que depois a própria alma vai se colocar na fogueira, né, eu vou ler aqui para entender essa parte. Luísa fala assim, dito isto, desapareceu e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações se fazem como amadas por Deus, formam uma só coisa com a vontade divina. Ou seja, se a gente faz atos que agradam a Deus, né? Que é atos na divina vontade. E assim se forma o sol. Então aqui eu também fiquei pensando, sabe? Que você, como eu disse no início, eu fiquei pensando nessa evolução, sabe? Porque no trecho dá a entender, assim, não sei se eu estou certa, de que, porque primeiro ele fala que o sol não necessita de lenha, tudo mais. Ele não cresce nem decresce, ele é estável, né? E o fogo precisa da lenha. E aí, Luísa fala assim, que se a gente faz a vontade divina, assim se forma o sol. A lenha que mantém este sol é a ação humana, né? A vontade humana unida com a divina. E todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino. Assim que a alma se faz lenha, ela mesma, fornecida pela vontade divina. Então, eu entendi nessa partezinha aqui, porque eu estou seguindo aqui o que eu anotei, por isso que eu estou falando dessa parte primeiro, que é no final, né? Então, eu entendi aqui que, à medida que você avança nessa sua coragem, como a Aline falou, né? Que a gente precisa de se expor e você vai se purificando. E aí você chega naquele estágio que é tudo que você se, né? Você já... Oh, meu Deus, que eu não tô conseguindo colocar para fora o que eu tô entendendo. Que ela fala que a própria pessoa vai ser a lenha, ó. A lenha que mantém o sol da divina vontade é a nossa vontade humana, né? É a nossa vontade humana. É a nossa vontade unida com a vontade divina, são os nossos atos, né? E aí, já purificados, eu entendi, né? Porque, assim,
o sol não tem necessidade de purificar, não é igual o fogo, né? Você passa primeiro pelo fogo, ele te purifica e você se transforma nesse sol divino, é isso que eu entendi. Então, e aí o sol é alimentado pela própria pessoa, né? Pela nossa própria alma. Porque na verdade a gente se alimenta do sol, né? Que é a luz. Então, mas ela fala aqui, ó, que o que alimenta esse sol, ou seja, o sol que está representando pela vontade de Deus, por isso, né? Entendi agora. Então, o sol, ele lá no início, ele fala que o sol é a vontade divina, que é estável, não precisa de ser, né, alimentada. Porque, né, a vontade divina é ela por ela mesma, né? Ela não depende de nada. E a gente que vai ser, ela tá falando aqui, ó, a alma que vai ser essa lenha, ela mesma. A lenha que mantém este sol. Ah, tá, entendi. Porque a lenha que mantém o sol é nós mesmos, porque quando a gente se mantém na vontade divina, ela prevalece, ela permanece e é estável como o sol. Eu acredito que é isso, então, que eu entendi. Eu tô tentando formular aquilo que eu entendi, sabe? Aí é complicado, tem hora. Então, resumindo, na minha própria cabeça, o meu áudio serve para mim mesma, né? Vocês estão vendo. Então, é complexo esse trecho, mas é incrível, né? Então, ele fala no parágrafo anterior, né, que é a chave do texto, do trecho. Minha filha, queres saber qual é a diferença entre minha vontade e o amor? Minha vontade é sol, o amor é fogo. Minha vontade, como o sol, não tem necessidade de alimento, nem cresce nem decresce na luz e no calor, sempre igual a si mesmo, sempre puríssima na luz. Em troca, o fogo, que simboliza o amor, tem necessidade de lenha para alimentar-se, e se falta a lenha, chega até a apagar-se, cresce e decresce segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeito à instabilidade. E a luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade, por minha vontade. Então, o que eu entendi é que, como a Aline falou, né, tudo isso que ele está falando é incrível, porque confirma o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de entender a vontade divina na prática é esse, de se colocar nesse fogo do amor de Deus, né, no amor a Deus também, né, pode-se entender dessa forma. Porque é esse amor que te leva a estar aqui, é ele que te mantém, é a divina vontade que te mantém aqui, né, nesse grupo, estudando dessa maneira, dessa forma, que a maioria não concorda, né. Então, você é levado diante da vontade divina através desse fogo, e esse fogo do amor é alimentado pelos seus atos, pelo seu sacrifício, pela sua doação, pela sua exposição, pelas partilhas, como eu falei no início do áudio. E aí, depois de tudo queimado, depois de tudo purificado, a gente mesmo é essa lenha, porque a nossa vida se transformou de uma maneira tal que os nossos atos são na divina vontade, são feitos na vontade divina, né? Como a Aline falou, sempre vai ter algo para purificar, sempre vai ter algo para queimar. Mas você já se expôs tanto, né? Como ela falou que ela vive assim, já se expôs tanto que não. Ela fala que nem sente a dor, lógico, né? Queima, dói, mas a gente percebe que tem pouca coisa para purificar. Na verdade, é mais uma. Eu vejo que pelo exemplo dela, que ela colocou do Salvador Tomasini, foi uma troca, né, de conhecimento. Ela doou um sacrifício, uma pena que ela pagou, como se fosse uma pena que ela tivesse pagado para aquele conhecimento vir. Então, na medida que vai avançando essa purificação da nossa vontade, das nossas debilidades, do nosso modo errado de pensar, Jesus vai purificando, chega a um ponto que, na verdade, a gente vai estar passando por situações em que as nossas doações de penas, de coisas que a gente sofre, serão trocas como se fosse um pagamento, né, pelo conhecimento. Porque pela luz que vai vir, como ela falou, né, né, nada é assim, né,
como que eu tô querendo falar, nada tem uma troca, tem um preço, né? Tem um pagamento, porque são verdades muito grandes, assim. Eu lembro de um, de um vídeo que a Aline fez. Ela fala, gente, vocês imaginam o tanto que Nossa Senhora foi agraciada, mas o tanto que ela sofreu, como ela sofreu na vida humana. É lógico que ela não sentia o peso do sofrimento, é lógico que sentia, né? Mas ela gostava, né? Ela aceitava, ela entendia que tudo era vontade divina e não questionava e não. Mas tem um peso, né? Todo o sofrimento que Nossa Senhora passou com Jesus na cruz e tudo que aconteceu, né? A gente sabe da história, né? De tudo que ela viveu na Terra. Então, mas ela foi muito agraciada. Então tem esse equilíbrio, né? Da justiça, de quem ganha muito, paga muito também, né? Sofre muito. Então eu ouvi a Aline falando sobre os sofrimentos dela, as sensações e tudo que ela passa ainda, né? De sofrimento interno dela, assim, de sofrimento oculto, né? Vamos dizer, como na vida íntima de Jesus, né? Todo o sofrimento oculto que ele teve, né? Eu vi isso na narração dela, né? De toda a verdade que ela passa, de quando ela fala, de quando ela fala de todo o sofrimento que ela passa para viver essa missão que Deus deu para ela. Não é fácil, mas é o preço, né, que paga pela grandiosidade de tudo que a gente está vivendo, né? A gente não tem noção eu acho que a gente não tem 1% da noção do quanto é grande tudo que a gente está vivendo, né? Dessa purificação que a gente está passando é muito, muito grande. Então, a partir de hoje, sabendo, né, tendo essa confirmação, não é nem sabendo, né, que a gente já está sabendo disso há muito tempo, que purifica, né, se expor e tudo mais. Agora ele está confirmando de uma maneira, assim, extraordinária, né, extraordinária. Todos os áudios eu vou até ouvir tudo de novo e ler aqui no grupo, porque é incrível tudo isso, né, isso que ela fala, que a Aline falou sobre a gente ser recriado por Deus, na mão de Deus. Ai, meu filho, que susto. Na mão de Deus. E a gente fazer isso, em nome de todos, né? E em cada ato. Por isso que é tanta coisa que a gente vive, né? Cada ato que a gente faz, esse desfazer e refazer de Deus, é incrível isso. Incrível. Então você vê ele agindo, né? Você vê ele agindo. E ai, é incrível tudo incrível, meu Deus. Tô chocada, tô chocada. Todas essas verdades, né? E o que ela falou, que todas essas verdades do livro do céu vão acontecendo na nossa alma. E é verdade, né? É verdade, porque a gente vai passando, se a gente se coloca nesse fogo e vai se purificando e a gente assimila isso na alma, né? Como ela falou, só ouvir não funciona, não entra na prática, não purifica. O que purifica é a vivência, igual eu escrevi aqui. Está até escrito no meu caderninho para não esquecer. E aí eu fiquei pensando também no que ele fala, né? No início do parágrafo que ele dita para Luísa, ele fala: queres saber qual a diferença entre a minha vontade e o amor? Então eu fiquei pensando, então... Aí eu fiquei pensando, né? O áudio cortou aqui. Aí eu fiquei pensando, por que ele falou que tem diferença entre o amor, que a gente sempre fala assim, o amor a Deus, e eu amo a Deus, e como uma coisa tão valiosa, né, o amor, e aí ele coloca a divina vontade e o amor como coisas diferentes. E aí eu até anotei, fui lendo e anotei, né, o sol é estável, que é a vontade divina, é estável, e o fogo, que é o amor, é instável, né, depende de quanto ele é alimentado. Então, faz sentido o que eu pensei aqui depois que eu anotei, que a gente alimenta o fogo do amor a Deus, né, com o nosso sacrifício, com tudo, que é a lenha, né, com essas partilhas, com a exposição, se expor a essa purificação, né? Aí depois ela fala que a pessoa mesma vai ser a lenha no sol. Então, na verdade, a gente vai se transformando nesse sol, né?
a gente não vai estar exposto mais ao fogo. Na verdade, não é se transformar no sol. A gente não vai estar exposto mais ao sol, ao fogo, desculpa. A gente não vai estar exposto mais ao fogo, porque o fogo é instável, tem fumaça, né? Tem toda essa questão depende do quanto você alimenta. E aí, na verdade, quando você se coloca toda a sua lenha para queimar, tudo que você tem, você expõe. Como a Aline falou, não tem medo de se expor. Você vai estar diante depois do sol, porque você vai estar tão fundida com a vontade divina, que é o que ele fala que é o sol do meio-dia, né? Você vai estar tão fundida com a vontade divina e tão vazia de si mesmo, né? Depois que a gente passar por esse processo de purificação, eu falo você, mas é porque é mania de falar, mas é a gente, né? A gente. Depois que a gente passar por esse processo de purificação que demora, que dói, como a Aline falou, né? O que é necessário, a gente vai estar dentro, né? Não de um fogo, mas do sol, porque aí o sol, a gente vai ser a própria lenha do sol, né? Que alimenta Jesus com os nossos atos divinos, né? Com os atos divinos que são Ele mesmo em nós, né? Como a gente já aprendeu. Então é incrível esse trecho. Nossa, eu vou ouvir os áudios aqui e, tentar partilhar, mas vocês estão escutando, né? Toda hora meu filho vem aqui e me interrompe, porque ele está estudando de manhã agora. Mas tá ótimo, eu tô seguindo, inclusive outra coisa para me partilhar, né? Lá atrás, ano passado, a Aline me falou, em uma das partilhas sobre os meus filhos, que eles são muito agitados, eles brigam muito, aquela confusão toda de criança pequena. Aí a Aline falou, que às vezes é melhor você colocar eles um horário diferente, porque aí, mesmo que você vai estar o dia todo cuidando deles, porque não vai estar um período da tarde livre sem a presença de nenhum deles, que fica mais fácil de partilhar, né? Por causa do barulho, por causa deles chamar toda hora, mas você vai ter menos briga entre eles, né? Vai estar mais simples. Gente, e sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz. Eu matriculei eles esse ano num horário diferente, né? Já consegui, no início não conseguia a vaga, mas agora eu já consegui a vaga para o Miguel de manhã. E como Jesus é sábio, porque antes eu tinha pensado na minha filha ser de manhã, na Elisa ser de manhã, estudar de manhã. E ele fez de um jeito que não dá para Elisa ser de manhã, porque não tem vaga para ela na sala dela. O Miguel que está de manhã e a Elisa à tarde. E foi a melhor forma, por causa de outras coisas, por causa de outros, né, o horário dos amiguinhos aqui, né, para ser menos confusão de criança brincando na rua, aqui em casa, mais tranquilo, né? Então, Jesus, né, a divina vontade conduz as coisas da melhor forma. A gente pensa de uma forma e Jesus pensa de outra. Ele é o sábio dos sábios, né? Então, a gente não sabe de nada, a gente é um zero à esquerda. Então, é incrível presenciar, sabe, viver tudo isso. Ver, reconhecer, é incrível reconhecer a divina vontade agindo na nossa vida. É incrível, porque antes a gente era cego, né? A gente era cego, a gente não via isso. E ver a divina vontade agindo e reconhecer isso e falar isso é incrível demais. É incrível demais. Então, isso também é lenha, né, para o nosso fogo, porque o que Jesus mais quer é que a divina vontade seja reconhecida na vida das pessoas, que elas não vejam que isso foi coisas humanas que aconteceram, né? Com olhar, enxergar as coisas como coincidências, como lógicas, como sorte, nada disso, nada disso. É Deus, é a divina vontade agindo na nossa vida. E é isso que Deus espera de nós, que a gente reconheça as situações, né, com o olhar divino. É isso que é ter o olhar divino. É você não ver mais essas coisas que as pessoas veem, né? Todo mundo vê coincidência, lógica, racional,
o lógico, o ato que tem a consequência e tudo, e só ver sorte. Ai, que sorte que eu consegui então para o meu filho. Não foi sorte, foi Jesus, né? Foi Ele me conduzindo a cumprir aquilo que Ele tinha me orientado a fazer. Então, é isso. E eu vou ouvir tudo de novo e ler aqui, porque é muita coisa. Não é só isso, não é só isso. Tem que entender, ruminar e entender tudo direitinho. Até a noite eu partilho mais. É isso mesmo, né? Porque tudo que a gente faz, como a Aline estava falando aqui nessa parte que ela escreveu, né? Ó, vou até ler para me entender. A lenha vai ser descartada, ou seja, ela vai ser consumida no fogo, né? Alimenta o fogo do amor. O humano é tudo que fazemos para cumprir a divina vontade. Então, tudo que a gente faz para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa é esse humano que está sendo queimado. Tudo fica sendo sacrifício e doação. A pessoa se gasta muito dependendo da oferta dada para cumprir. Muitas vezes você vai corrigir alguém e é a divina vontade, essa correção, e você coloca a doação para conversar com a pessoa. E não pensa em si. Faz por amor somente à divina vontade, para a divina vontade ser feita, né? Não pensa em si, né? Não se considera, eu aqui estou fazendo. Não, é a divina vontade que está agindo em mim, é Jesus. Então, o eu não aparece, né? E qualquer dificuldade, a gente morre para essa dificuldade, para o medo de ser, né, de acontecer qualquer coisa, ou a consideração pelas pessoas, tudo isso, né? E essa doação é queimada, ou seja, né, é isso que alimenta o fogo, não aparece. O que aparece é o fruto, o resultado divino, o bem, o amor gerado. Então faz todo sentido, porque a lenha, o que ela vira, né? Ela vira fogo, se você for pensar, né? Na fogueira lá do fogo. Tem uma fogueira e a lenha que é colocada, que é toda essa doação, esse sacrifício, ela vira fogo. E o que Jesus falou que o fogo é? Amor, né? O fogo é o amor. Então, é o amor, tudo o que você faz vira amor. Então, é ele que sobressai, é ele que aparece. É incrível, né, essa parte. Estou aqui lendo para poder entender.